Bom, estamos aqui para a última parte aqui da nossa intervenção. Como tinha referido, vamos falar um pouco do âmbito da responsabilidade, que ali nós colocámos gerentes, e os gerentes são gerentes de facto ou gerentes de direito, administradores, e depois em baixo temos dirigentes. Porquê? Porque muitas vezes não são só os gerentes e administradores que têm a responsabilidade ligada às entidades coletivas, dado que alguns dos seus dirigentes têm responsabilidades próprias, como os responsáveis do compliance, ou os compliance officers, ou os controladores de risco, dependendo das sociedades e da atividade de cada sociedade, ou de proteção de dados, ou da fiscalização do trabalho. Enfim, não é correto hoje dizer-se que a responsabilidade é dos gerentes ou administradores, a responsabilidade é dos dirigentes, e nesse sentido nós vamos tratar, procurando que este tema seja um tema pertinente ao setor imobiliário, às atividades imobiliárias, ao negócio imobiliário, dado que isto é um tema que se aplica quer ao imobiliário, ao turismo, à indústria, a todas as empresas que circulam, têm problemas de compliance, têm problemas de responsabilidade, têm problemas de prevenção, têm tudo isso. Mas vamos tentar fazer um foco mais direto, e essa parte caberá ao João Luís Soares, mais direto ao setor imobiliário. No entanto, fizemos logo ali uma abertura com um conjunto de, enfim, apresentando o âmbito da responsabilidade dos dirigentes, que todos conhecem seguramente: societário, segurança social, trabalhadores, RPG, branqueamento de capitais, insolvência. Há outras vertentes, mas estas são as básicas que nós podíamos tratar. Não vamos tratar todas com a mesma dimensão, vamos deixar a nossa dimensão de tratamento para a prevenção do branqueamento de capitais e a corrupção, mas queríamos transmitir que hoje, e numa conferência que nós fizemos com o professor Germano Marques da Silva, ele, e uma entrevista que deu a uma revista, à Vida Judiciária, ele transmitiu que há uma publicitização, ou seja, há uma natureza mais pública hoje da responsabilidade das pessoas coletivas e dos dirigentes das pessoas coletivas do que no passado. Ou seja, o legislador está a invadir, está a intervir, invadir é a minha qualificação, está a intervir, está a regular, está a limitar a liberdade contratual dentro das pessoas coletivas, e por isso está a publicizar, no sentido de está a criar normas vinculativas, está a criar até órgãos obrigatórios, está a criar condutas necessárias, sob pena de existir daí mecanismos de atuação, mecanismos sancionatórios. Bom, isso é um tema mais profundo. Aquilo que toca ao setor imobiliário é que é um setor considerado de risco. As operações são operações normalmente de valor elevado, pagamentos em dinheiro, de contratos que podem ser contratos de uma natureza muito diversificada. Ainda há pouco eu falei nas permutas, e nas permutas nós podemos fazer uma operação que aparentemente, tecnicamente, é uma operação não censurável, e depois, quando vamos avaliar o bem que é recebido em permuta, podemos chegar à conclusão que há uma operação de branqueamento de capitais. Imaginem que alguém dá em permuta um T1 na Avenida Liberdade e recebe um T2, enfim, no interior do país. O que acontece é que isso pode ser uma forma que, em vez de entregar 1 milhão de euros a uma pessoa, lhe entregou, digamos assim, um T1 que ele depois revende, e a declaração foi que deram o mesmo valor ao T1 na Avenida Liberdade do que a um T2. Aparentemente, T2 vale mais que T1, só que o outro era no interior do país, valia 100 mil euros, e o T1 na Avenida Liberdade valia 1 milhão de euros. E por isso há aqui uma operação de branqueamento. Se não tiver tido o cuidado de ver o valor, de avaliar o valor, de questionar a razão daquele negócio, porque é que alguém que vive na Avenida Liberdade vai agora querer ir viver para uma aldeia que tem 10 pessoas. Se não tiver esse cuidado de ver como é que o negócio se comportou, a intenção, a vontade, a valorização das contrapartidas, podemos estar aqui perante o negócio, e esse negócio, no final, gera responsabilidades para a sociedade, responsabilidade para os seus dirigentes, responsabilidade perante terceiros, enfim, e depois o branqueamento, a corrupção, tudo isso vem à baila. Nós podemos dar, no final, alguns exemplos deste tipo, mas para já vamos ouvir o Dr. João Luís Soares sobre esta matéria, e vamos gastar aqui cerca de 1 hora, e depois teremos o resto do tempo, ou 45 minutos, se calhar, e depois teremos o resto do tempo para as perguntas e respostas que vocês entendam fazer, e nós, naturalmente, consigamos responder.
Muito bem, muito obrigado, Dr. Subtil. Bem, nós tivemos aqui a trilhar aquilo que foi um caminho de consideração destas especificidades relativas ao setor imobiliário, mas entramos agora num novo segmento, aqui no novo capítulo, que diz respeito não só àquilo que é o âmbito de responsabilidade dos gerentes, e já vamos ver quais são essas responsabilidades, mas que se relaciona sobretudo com aquilo que é uma mudança de paradigma. De facto, aquilo que acontece é que durante algumas décadas, durante alguns anos, as entidades eram vistas, enfim, por todos os intervenientes, como locais de alguma opacidade e, enfim, tendo em conta aquilo que eram por vezes processos de investigação, alguma opacidade desejável. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir, ou temos vindo a assistir com o surgimento destas novas redes legais e com o surgimento daquilo que também são estes novos modelos sancionatórios, é uma transposição em que estas entidades são hoje tidas, são hoje percepcionadas de forma interna e de forma externa, ao nível da imagem, ao nível da repercussão, ao nível do interrelacionamento com outras entidades e com os supervisores, como locais de transparência, como locais de aplicação de direito sustentável e, sobretudo, com um ónus de construção aqui de uma cultura de cumprimento, de integridade e de transparência. E, portanto, se há uns anos atrás nós falávamos nas responsabilidades dos dirigentes ao nível societário, ao nível das dívidas da segurança social e fiscal, ao nível daquilo que eram as dívidas dos trabalhadores, RGPD, etc., também por consideração àquilo que é um vetor dos crimes falimentares, que durante muitos anos também não tiveram a consideração devida. Hoje em dia, a todo esse lastro tradicional, eu diria que temos que considerar aquilo que é ou que pode ser o surgimento de, enfim, um conjunto de novas redes legais que obrigam que estas entidades obrigadas acabem por desenvolver um esforço de compliance, um esforço de cumprimento das obrigações e em que a cada passo têm que estar devidamente munidas de informação, devidamente munidas de mecanismos, devidamente munidas de instrumentos que permitam esse cumprimento. E, portanto, ao lado das estruturas tradicionais dentro das entidades, dos recursos humanos e outros, começam a surgir aquilo que são novos responsáveis, novos polos de desenvolvimento do direito, nomeadamente ao nível da prevenção do branqueamento de capitais, como o Dr. Subtil referiu, nomeadamente também ao nível da prevenção da corrupção. Esta mudança de paradigma é essencial e é essencial precisamente porque as entidades têm que estar no presente voltadas para o futuro. Ao lado daquilo que era um processo de responsabilidade tradicional, que estava muitas vezes até linkada àquilo que era uma consideração da responsabilidade presente no artigo 11 do Código Penal, hoje em dia nós temos outros patamares, outras camadas de responsabilidade. E, portanto, quando as empresas fazem essa planificação de cumprimento, devem, ao lado desses instrumentos tradicionais, começar a construir e a desenvolver outros instrumentos. Falamos de códigos de conflito de interesses, falamos de código de separação de funções, falamos de códigos de conduta, enfim, falamos depois ao nível da prevenção de branqueamento de capitais, daquilo que é um conjunto de mecanismos que, ao nível da identificação e diligência, ao nível também do QIC, do QIT, do QIS, ao nível da implementação de modelos de risco e de gestão de risco, acabam por ser necessários. E acabam por ser necessários porque existe cada vez mais um escrutínio. Se há uns anos atrás o espaço de discussão do direito era feito nos locais também eles tradicionais, estamos a falar aqui aquilo que são os fóruns académicos, os tribunais, as sociedades de advogados, os intervenientes jurídicos. Hoje em dia existe não só uma politização do direito, mas eu diria também aquilo que é um espaço de discussão mediático dessas soluções de direito. E as entidades têm que estar precisamente também alerta, têm que estar precisamente também presentes naquilo que é, enfim, esse esforço de estarem compliant com todas estas novas redes. Uma primeira nota para dizer que desde 2017, 2018, com o surgimento daquilo que é o regime de prevenção do branqueamento de capitais, que vem de uma transposição de uma diretiva europeia, as entidades começam a ser confrontadas, elas próprias, com o surgimento de outros quadros legais e sancionatórios. Tivemos
tivemos a breve trecho aquilo que foi o enforcing da responsabilidade penal das pessoas coletivas, que o Dr. Subtil também irá abordar, e com aquilo que foi o redesenho do artigo 11 do Código Penal. Temos, por outro lado, aquilo que é o surgimento não só da prevenção do branqueamento de capitais, mas também da lei do whistleblowing, que impõe a criação de canal de denúncias para as entidades obrigadas, e do próprio regime de prevenção da corrupção. Mas a verdade é que o futuro está aí e, portanto, a todos estes layers, a todas estas camadas de responsabilidade extra das entidades, nós vamos ter aquilo que é o surgimento futuro de novas redes. Enfim, a legislação relacionada com os criptoativos, o MiCA, já está em completa aplicação e em vigor. Temos também a nova lei europeia da inteligência artificial, que vai exigir que as entidades tenham também modelos de controle de risco, modelos de gestão, modelos de planificação das soluções de inteligência artificial dentro das suas próprias estruturas. Temos depois tudo aquilo que é um conjunto de prerrogativas que estão ao nível da ECG, do Corporate Governance, e, portanto, as entidades têm que navegar no meio de todas estas obrigações. Uma segunda nota também para dizer que a este novo ensejo legislativo, e muitos falam naquilo que é um vetor de over-compliance, em que as entidades são a cada trecho brindadas com essas novas legislações, com esses novos quadros sancionatórios, a verdade é que estes quadros sancionatórios acabam, e isto é regra geral, como veremos, por estipular aquilo que é muitas vezes um quadro de imposição de coimas muito elevado. Na prevenção de branqueamento de capitais, quando falamos em instituições financeiras, estamos a falar até 5 milhões. Quando estamos no quadro da prevenção da corrupção, podemos falar de coimas que chegam até aos 44 mil euros por infração. Na lei do whistleblowing, se uma entidade não tiver implementado este canal de denúncias, aquilo que acontece é que poderá ser confrontada também com coimas que podem chegar até aos 250 mil euros. E, portanto, todas as entidades, especialmente aquelas que, pelos motivos que foram referidos pelo Dr. Subtil, desenvolvem a sua atividade neste setor imobiliário, devem ter um cuidado redobrado naquilo que é o cumprimento deste conjunto de obrigações. Feito este pequeno excurso inicial, esta pequena introdução, dizer que quando falamos nas responsabilidades tradicionais, falamos neste conjunto de responsabilidades que será já, admito, do vosso conhecimento. Responsabilidade ao nível societário, portanto, os gerentes e os administradores da empresa devem ter uma atuação que seja respeitosa e cumpridora daquilo que é um conjunto de deveres de cuidado, de deveres de lealdade, de deveres de informação, naquilo que é um âmbito geral de um dever de boa gestão que acaba por estar consignado no artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais, sob pena de poderem enfrentar aquilo que é um conjunto de responsabilidade. Aqui falamos responsabilidade civil, que acaba por ser aqui tripartida. Responsabilidade civil relativamente à empresa, relativamente, em segundo lugar, aos próprios sócios e a terceiros, e também relativamente àquilo que são os credores sociais. Esta responsabilidade civil dos administradores, que, como eu vos disse, acaba por estar consignada nessa rede legal constituída pelos artigos 72, 78 e 79 do Código das Sociedades Comerciais, é também complementada por um segundo vetor de possível responsabilidade criminal dos administradores, que obviamente só pode ser acionada nos casos em que seja possível provar que estes administradores agiram com dolo. Obviamente também que depois desta abordagem àquilo que é esta responsabilidade societária, temos depois a responsabilidade por dívida aos trabalhadores. Encontra-se consignada no artigo 334 e 335 do Código de Trabalho e, efetivamente, estamos a falar de responsabilidade em situações em que exista um crédito emergente do contrato de trabalho ou da sua violação ou da sua cessação vencido há mais de 3 meses, sendo que, nestes casos, acabam por responder solidariamente quer o empregador, quer a própria sociedade. O sócio, o gerente, o administrador que se encontra numa das situações do artigo 83 responde se estiverem verificados os pressupostos da responsabilidade civil. Falámos em responsabilidade societária, falámos em responsabilidade ao nível laboral ou, enfim, naquilo que é a responsabilidade por dívida aos trabalhadores, uma terceira camada constituída por responsabilidade no RGPD. O RGPD e esta transferência
transposição da diretiva europeia foi o primeiro passo, na verdade, no surgimento daquilo que é esta preocupação e estes novos modelos sancionatórios que são impostos às entidades, e eu que abriu aqui a porta, a janela, o caminho que depois foi largamente percorrido por todas as outras legislações subsequentes, nomeadamente a de prevenção de branqueamento de capitais e nomeadamente também a de prevenção da corrupção, que iremos ver com maior detalhe dentro de momentos, mas esta responsabilidade no RGPD foi também o primeiro momento em que as entidades tiveram esta sinalização que, para além das responsabilidades tradicionais, esta não será, diria eu, de forma objetiva, uma responsabilidade tradicional, é apenas uma responsabilidade tradicional quando confrontada com estes novos regimes sancionatórios da prevenção de branqueamento de capitais e da prevenção da corrupção, mas aí foi um primeiro momento em que as entidades acordaram para estes regimes sancionatórios e um primeiro momento em que tiveram que fazer o esforço necessário para se adequarem àquilo que é também, ou que são também as prerrogativas de tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais. Depois também aquilo que é, num quarto vetor, a responsabilidade fiscal por dívidas à Segurança Social, responsabilidade fiscal e por dívidas à Segurança Social dos administradores. Falamos, obviamente, aqui na rede legal constituída pelo artigo 24, 7 e 8 da LGT. Falamos de responsabilidade que pode ser dos membros dos corpos sociais, responsabilidade das pessoas coletivas e responsabilidade civil por multas e coimas. Não podemos deixar aqui de sublinhar aquilo que é um mecanismo de reversão fiscal. Os administradores, os diretores, os gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparados podem ser subsidiariamente responsáveis em relação a estas dívidas e, portanto, existe aqui uma espécie de assunção de um momento de responsabilidade civil de natureza contratual em que, obviamente, o gerente pode ser também chamado a responder por conta destas dívidas das próprias entidades. Deixemos aqui também aquilo que é o sistema de responsabilidade fiscal, não sendo o objeto central desta formação, serve sobretudo para que as entidades, e aqui os senhores formandos, tenham aquilo que é um overview da totalidade das obrigações que podem efetivamente impender sobre aquilo que é o conjunto das empresas. Temos também depois a responsabilidade na prevenção de branqueamento de capitais. Nós vamos entrar um bocadinho mais profundamente sobre isto na segunda parte desta pequena apresentação, mas isto já para deslindar aqui que nós, quando falamos em branqueamento de capitais ou na prevenção de branqueamento de capitais, falamos em duas faces da mesma moeda. Falamos de um momento ajusante, que é um momento preventivo, e aqui estamos por referência àquilo que é o sistema de prevenção de branqueamento de capitais, a Lei 83/2017, que já teve uma série de alterações, mas que faz aqui uma aplicação àquilo que são entidades financeiras e não financeiras. Entre as não financeiras temos, obviamente, todas aquelas, como veremos, entidades do setor imobiliário, e temos depois um momento ajusante, que é já um modelo punitivo, que acontece, no fundo, se essa prevenção ou se esse quadro de prevenção não se verificar e que se encontra consubstanciado no artigo 368-A do Código Penal. Hoje em dia falamos em branqueamento de capitais a propósito de um bocadinho de tudo. Existe uma sensibilidade crescente, diria eu, relativamente a estes temas de direito penal económico, muito por culpa deste vetor hiperlegislativo, muito por culpa também da mediatização e da publicitação daquilo que é a discussão destes temas jurídicos, mas o branqueamento de capitais acaba por se consubstanciar de forma muito simples num processo dividido em três fases, como veremos, mas que se repercute a quem converter, a quem transferir, a quem auxiliar, a quem facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens obtidas por si ou por terceiro, direto ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar que o autor ou o participante dessas infrações seja criminalmente perseguido. Estamos, no fundo, a falar aqui de uma série de condutas: converter, transferir, auxiliar, facilitar alguma operação para dissimular a origem ilícita de um determinado montante, ou dois, evitar que o autor seja investigado. Vejam bem que as entidades, na verdade, podem ser chamadas a ser responsabilizadas precisamente nestes dois momentos. No momento preventivo, se não cumprirem com aquilo que é o conjunto de deveres que nós vamos analisar e, portanto, se não tiverem uma estrutura de compliance, se não tiverem cumprirem o seu processo de identificação de cliente, se não operacionalizarem os momentos de QIC e de QIT, se mais do que isso
não repetirem de forma periódica toda essa metodologia, se não comunicarem as operações suspeitas, se não tiverem um modelo de operação de risco vigente, enfim, todas essas responsabilidades que se encontram na prevenção de branqueamento de capitais podem ser responsabilizadas ao nível da prevenção de branqueamento de capitais. No entanto, se estiverem também envolvidas num processo de branqueamento de capitais, através daquilo que é o artigo 11 do Código Penal, pode também haver uma responsabilização dessas entidades. São responsabilizadas no princípio, são responsabilizadas aqui já criminalmente no fim da linha. Isto faz com que tenha que haver uma necessidade, tenha que haver uma sensibilidade, eu diria mesmo que tenha que haver uma preocupação que é transversal, que é estrutural e que não pode ser meramente pontual no tratamento destas obrigações. Mas a prevenção do branqueamento de capitais a assumir-se aqui também naquilo que é, diria eu, um ponto central das preocupações de cumprimento normativo. Para tal, é também necessário que dentro das entidades haja não só preparação e sensibilidade jurídica, mas de acordo com todas estas regras sancionatórias, e vamos ver que existe responsável pelo cumprimento normativo na prevenção do branqueamento de capitais, existe responsável pelo cumprimento normativo na prevenção da corrupção, existirá um responsável pelo cumprimento normativo nos criptoativos, no MiCA, na Lei de Inteligência Artificial, na ECG, na Corporate Governance. Este responsável pelo cumprimento normativo já não entra só apenas na preocupação da prevenção do branqueamento de capitais. Tem aquilo que é um âmbito estratégico de atuação, um âmbito amplo de atuação, mas que, para além de um papel passivo, de participação na definição de políticas, de instrumentos, de procedimentos de compliance, exige que haja e que tenha uma sensibilidade jurídica para propor inovações, propor melhorias, propor aquilo que é um processo de adequabilidade e de evolução desses instrumentos. E, portanto, deixamos-vos aqui aquilo que é ou que são os desideratos e as obrigações do responsável pelo cumprimento normativo, que, de acordo com a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, tem que ser designado da direção de topo, e quando nós dizemos aqui direção de topo, falamos num conjunto de pessoas que têm conhecimento integral do risco de entidade, mas mais do que isso, têm o poder de operacionalizar instrumentos e outras políticas que possam alterar essa classificação de risco dentro das próprias entidades. E obviamente que não estamos a falar apenas de elementos ou titulares dos órgãos de administração ou fiscalização, tem que ser um elemento que tenha um papel também aqui de distanciamento, de isenção e que permita operacionalizar todas estas obrigações. Atenção também que, como eu vos disse no início, quando falamos aqui nestas responsabilidades ainda tradicionais, ou pelo menos neste overview dessas responsabilidades, muitas vezes existe aqui um patinho feio que se acaba por consubstanciar na categoria dos crimes falimentares. Os crimes falimentares, enfim, estão há muitos anos previstos naquilo que é um capítulo especial do Código Penal, mas durante muitos anos foram completamente, diria eu, esquecidos, quer pela jurisprudência, quer pela doutrina, que os remeteu para um segundo plano, fazendo aquilo que é uma desconsideração dos seus elementos essenciais e também da sua importância prática neste quadro da insolvência. Também, como segunda nota, sublinhar que quando falamos da responsabilidade das entidades das empresas na insolvência, não podemos deixar de mencionar aquilo que é o processo de qualificação da insolvência, que está previsto no artigo 185 e 186 e seguintes do Código de Insolvência e da Recuperação das Empresas. Este mecanismo de qualificação no CIR pode também consubstanciar aquilo que é um patamar e um caminho de responsabilidade. Diz-nos o artigo 185 do CIR que a insolvência é considerada como culposa ou fortuita, mas a qualificação atribuída não é vinculativa para efeitos da decisão de causas penais. Constitui uma fase do processo que, enfim, é utilizada para apreciar as causas que levaram à situação de insolvência e, quando falamos em causas, falamos naquilo que podem ser consequências de atuações negligentes ou de intuitos fraudulentos ou de circunstâncias alheias à conduta do próprio devedor e administrador. Aqui é importante, obviamente, salientar aquilo que é o processo de
qualificação culposa da insolvência. Esta é qualificada, como culposa quando tiver sido criada ou agravada em consequência da atuação dolosa ou com culpa grave do devedor ou dos administradores de direito ou de facto nos 3 anos anteriores ao início do processo de insolvência. Este comportamento tem algumas especificidades, tem de contribuir para aquilo que é a criação ou o agravamento da insolvência. Nós depois temos aquilo que é basicamente um sistema de yellow flags e de red flags de qualificação destas situações de insolvência. O artigo 186, número 2, acaba por, enfim, estipular aquilo que são as red flags na responsabilidade da insolvência nas empresas e na qualificação de uma determinada insolvência como culposa. Considera sempre culposa a insolvência do devedor, que não seja uma pessoa singular, quando os seus administradores de direito ou de facto tenham, e depois temos aquilo que é uma tipificação de presunções inelidíveis que estão, enfim, a ilustrar comportamentos gravosos que fazem automaticamente com que uma determinada insolvência seja qualificada também como culposa. De forma correlata àquilo que este sistema de red flags acaba por prever, no artigo 186, número 2, acaba por ser complementado no número 3 por presunções relativas de insolvência culposa, em que se presume a existência de culpa grave quando efetivamente sejam verificadas todas aquelas situações. Existe aqui um processo de responsabilidade porque quando uma insolvência é qualificada como culposa, existem consequências, eu diria consequências práticas e operativas para as próprias empresas e, portanto, as próprias entidades, se estão num processo de insolvência ou num processo de planificação de insolvência ou num processo de pré-insolvência ou último é naquilo que é um processo de insolvência efetiva, sabem que se uma determinada insolvência for qualificada como culposa, sim, falamos aqui nesta, e é uma abordagem arriscada fazer esta consideração do processo de qualificação de insolvência como culposa, como uma responsabilidade das entidades, mas é porque efetivamente existe aqui uma porta e uma ponte lógica de contacto entre aquilo que é o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas e depois aquilo que pode ser um patamar de responsabilização criminal. Durante muitos anos esta porta não foi densificada, mais uma vez, como eu vos dizia, ao nível jurisprudencial ou ao nível doutrinal, mas agora restam pelo menos poucas dúvidas que este sistema de indiciação da infração penal permite aquilo que é a possível utilização destas situações que são utilizadas para consubstanciar a qualificação de uma insolvência como culposa para, possivelmente, à laia de um pré-inquérito e um bocadinho no seguimento daquilo que o Dr. Subtil chamava e o professor Germano se chamam de publicação do direito penal, enfim, uma porta aberta, dizia eu, para permitir a utilização desses dados do pré-inquérito para qualificar alguns comportamentos ou para fazer o preenchimento do tipo objetivo e subjetivo dos crimes falimentares. Quando falamos em crimes falimentares, efetivamente não teremos tempo aqui para os abordar a todos, mas são subejamente conhecidos. Falamos de insolvência dolosa, falamos da frustração de créditos, falamos de insolvência negligente e de favorecimento de credores. Isto para vos dizer que o ponto de partida é este. É olhar para trás, as entidades olharem para trás, olharem para o presente e perceberem que este tema da responsabilidade civil, societária e fiscal, responsabilidade por dívidas aos trabalhadores, por RGPD e agora da prevenção do branqueamento de capitais e agora também daquilo que são os crimes falimentares e dos processos de qualificação de insolvência já estava ou já deveria estar naquilo que é o seu mapa de responsabilidades. No entanto, nós já nos encontramos para lá disso. E hoje em dia as entidades, para além dessas preocupações, têm que olhar, especialmente em setores que lidem com grandes volumes de transações de valores, em que exista aquilo que é a possibilidade de toque em vários ordenamentos jurídicos. Enfim, em suma, naquilo que são estas operações do setor imobiliário, estas entidades devem ter uma especial preocupação com aquilo que é um cumprimento destas obrigações. Eu deixo-vos aqui um overview, antes de também passar a palavra ao Dr. Subtil para ele abordar aquilo que é o patamar da responsabilidade penal das pessoas coletivas, mas deixo-vos aqui um overview que é muito interessante. Para além das responsabilidades tradicionais, nós temos agora todas essas
preocupações. Temos, por um lado, aquilo que são alterações profundas na responsabilidade das pessoas coletivas e, portanto, aqui nós estamos a falar na Lei 94/2021 e naquilo que foi o processo de transformação do artigo 11 do Código Penal. Temos aquilo que é, obviamente, também a Lei de Branqueamento de Capitais, Lei 83/2017, agora na nova versão. Temos depois o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, temos a Lei do Whistleblowing e em cada uma dessas bolhas vamos ter novas realidades. Uma delas será a Lei de Sistemas de Inteligência Artificial, que vai exigir que todas as entidades, mesmo as do setor imobiliário, que utilizem o mínimo mecanismo de inteligência artificial, por exemplo, na gestão de clientes, por exemplo, nos momentos de QIC, por exemplo, nos momentos de QIT, naquilo que são consulta de lista de PEPs ou outros, tenham que ter um código de conduta e uma matriz de risco na utilização desses sistemas de inteligência artificial. Isto já existe na prevenção do branqueamento de capitais. Isto já existe também naquilo que é o regime geral da prevenção da corrupção. Por cada uma das áreas tem que haver uma identificação do risco, tem que haver aquilo que é uma classificação do grau de ocorrência, tem que haver uma classificação do grau de probabilidade e depois as entidades, no branqueamento de capitais e na prevenção da corrupção, têm que estipular uma metodologia de medidas de prevenção e de medidas de mitigação. Isto vai ser também uma realidade nesta nova lei de inteligência artificial. E, portanto, as entidades, se antigamente pensavam na reversão fiscal, se antigamente tinham preocupação, ou deveriam ter preocupação, com as dívidas aos trabalhadores, se antigamente tinham preocupação com aquilo que era a responsabilidade societária, etc, etc, etc. Hoje, além dessa mochila e desse lastro pesado de responsabilidades, tem um carrinho de mão à frente com todas estas novas redes legais, com todos estes novos sistemas sancionatórios, que lhes exige, sobretudo, em primeiro lugar, como veremos, um conhecimento aprofundado da lei. Em segundo lugar, aquilo que é a identificação das fragilidades, dos loopholes da lei. E em terceiro lugar, aquilo que é uma oportunidade em que as entidades devem aproveitar este momento único de transição para planificar, para prevenir, para estruturar aquilo que são os seus modelos de compliance. E, portanto, para além do Código de Conduta que todas as entidades começam a ter, para além do Manual de Prevenção do Branqueamento de Capitais, todos os outros instrumentos complementares, matrizes SOD, códigos de conflitos de interesses, códigos de tratamento de fornecedores, etc, 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 têm que também entrar no panorama das entidades, especialmente no panorama, como veremos, das entidades que desenvolvem a sua atuação neste vetor. Existem exceções ao princípio da responsabilidade, sim, existem. Essas exceções foram mencionadas por João Luís, mas é preciso que se atender a isto. Existem exceções, mas essas exceções hoje têm que estar documentadas de maneira a que se possa demonstrar que a exceção se verificou, ou seja, que o pressuposto factual da exceção se verificou. E aí nós temos os manuais, temos as normas de procedimento, temos as normas de conduta, temos os limites à atuação, temos a estratificação hierárquica, temos competências como o responsável do cumprimento normativo, ou o responsável da proteção de dados, ou o responsável da ECG, que das sociedades. Mas porquê tratar deste assunto aqui quando se fala de investimento? É porque quando se fala de investimento, sobretudo investimento em Portugal, fala-se muito de investimento estrangeiro, e a realidade existe, como de investimento português, mas normalmente esse investidor, num primeiro momento, olha para o seu alvo, que é o imobiliário, o imóvel, e depois é que olha para a estruturação do dito veículo para carregar esse imóvel. E normalmente, é uma startup. Normalmente é um veículo constituído para o desenvolvimento daquele projeto. Não é como nas outras áreas de intervenção, em que as sociedades se desenvolvem e que depois vão ganhando maturidade e vão incorporando regras de proteção, da prevenção, do anticorrupção, da proteção de dados e vão evoluindo. Não. O investimento é muito grande, mas é um investimento que está no plano societário, digamos assim, ligado ao próprio projeto. É evidente que nós sabemos que há marcas hoje de promotores imobiliários que já têm, para além do nome e do reconhecimento, têm tempo, sim. Mas nós sabemos que a estrutura de investimento imobiliário em Portugal, com exceção da estrutura de investimento estrangeiro, era uma estrutura muito do one shot. Vai, vem, faz ali, faz acolá.
e, por isso, às vezes não há uma preparação para este nível de responsabilidade e apreensão da responsabilidade. Então, quando nós falamos em exceções de apreensão de responsabilidade, desde logo, nós temos que saber se o gerente, o administrador, o dirigente atuou de acordo com os critérios de racionalidade empresarial, livre de qualquer interesse pessoal, enfim, e aí eu atuei assim, mas ele tem que dizer, e naquela decisão concreta estava lá, pediu a fundamentação, pediu um relatório que sustenta a decisão, então aí nós já temos outra coisa. Ele tem que ter feito declarações no sentido contrário à decisão que prevaleceu e não podia ter tido uma conduta diferente que não votar contra. Se ele tiver que ter uma conduta no sentido normativo, que é comunicar, denunciar, se ele não o fez, ele é responsável. Então, as exceções partem logo, saber se a tomada de decisão foi precedida de informação, se a tomada de decisão é livre de algum interesse pessoal, se a tomada de decisão foi segundo critérios de razoabilidade e racionalidade, ou seja, é o bom gestor. Não é? Há o critério do bom pai de família e há o critério do bom gestor, do gestor racional, prudente, capaz, idóneo, se é isso que está em causa. As outras exceções também, digamos assim, têm a ver com a forma de deliberação, os pelouros em que se participa ou não participa, mas como vamos ver na responsabilidade penal, o legislador não deixou que esta, diria, desculpa de que eu não sou administrador executivo, de que eu não tenho esse pelouro, que isso possa prevalecer. Isso não pode prevalecer nos domínios da responsabilidade penal, seguramente que não vai prevalecer nos domínios da responsabilidade civil, nos domínios da responsabilidade para com os sócios, para com a empresa, para com terceiros. E no que diz respeito à insolvência, nós também temos aqui, eu tenho aqui a percepção de que no futuro, para as empresas imobiliárias, a falta de garantia no pós-venda pode vir a provocar um efeito na sociedade e gerando a insolvência, porque a sociedade não tinha fundos, não, digamos assim, reservou fundos para satisfazer essas obrigações de responsabilidade pela venda, que possa gerar um problema de insolvência e essa insolvência possa arrastar os administradores, os diretores, enfim, quem teve na sociedade e que deixou que ela terminasse a sua vida em sociedade, comunidade, sem acautelar, sem o tempo de espera necessário para satisfazer as garantias, como sabem, são no mínimo 5 anos. E porquê é que eu digo isto? Porque a legislação no regime geral de gestão de ativos, ou regime de gestão de ativos, que foi mencionado aqui por João Sutil a propósito das SICs, tem uma norma em que obriga a que um veículo regulado, ao extinguir-se, que acautele, que deixa uma reserva em fundos capaz de satisfazer, com prudência, satisfazer as garantias que venham a ser reclamadas. Por isso, se o legislador, para os vistos regulados, já dá indicações que aquilo não pode ser descartado sem mais, sem ficar lá nada, à espera que decorra o tempo, pode haver reclamações sobre a venda e relativamente ao objeto da venda, então não me parece que se possa fazer um veículo e depois, no final, vendeu-se o último T1 e fechou-se a sociedade e depois quando tiver a reclamação não está cá ninguém. Não me parece que assim aconteça, ou que possa acontecer. Por outro lado, também as operações que se fazem em sociedades imobiliárias, sobretudo ao nível transacional, e sobretudo quando há permutas, e sobretudo quando há retomas, e sobretudo quando há, enfim, intervenções em que se inicia o processo de entrada no negócio em planta, com um contrato de promessa, depois se cede a posição, ou se indica outra pessoa para a escritura, esses procedimentos, se não houver aqui um compliance, como foi dito também por João Luís Soares, quer relativamente ao detentor do direito, quer a quem substitui na detenção do direito, quer quem faz e concretiza e formaliza a escritura, que isso tem alguma relevância. Mas nós tivemos uma apresentação anterior da Cristina Catarino em que falou, e muito bem, a propósito da identificação dos elementos que são necessários conhecer. Só que no plano da finalização, quer no notário, quer no caso do advogado que autentica um documento que é lavrado entre as partes, não é? E cujo conteúdo eles negociaram, o autenticador tem alguma responsabilidade na verificação de elementos, tem, mas não tem a responsabilidade da denúncia, da comunicação e da profundidade do cheque dessas informações. Vê se consigo explicar. Se uma pessoa negociou uma coisa e lá trocou o tal dito T1 ou um T10 da Avenida da Liberdade por um T0 nos subúrbios, e se vai fazer esse negócio, e se tem um advogado que vai autenticar, salvo se o valor for abaixo do valor tributário, e aí
pode haver alguma pergunta, vai vender e sabendo que vai vender a baixo valor tributário, mas ainda assim, na minha opinião, não tem que escrutinar, não tem que aprofundar, porque o notário faz o mesmo. Se eu fizer uma pergunta no notário, se for abaixo do valor, ele tem que dar uma explicação do impacto que isso tem, tributação em termos de impostos, etc, mas não tem que impedir o negócio. Okay? Mas já se for uma pessoa que não está completamente identificada, é o Sr. João, e não tem identificação, o notário é obrigado a dizer, mas o Sr. João é o quê? E de onde é que é? De país que é? Que nacionalidade é? Ele tem que fazer isso. Mas já quanto à natureza do negócio, escolha por uma permuta e a valorização das contrapartidas, ele não tem que o fazer. Tem que fazer, se a contrapartida for em dinheiro, tem que saber onde é que ele vai ser depositado esse dinheiro, com certeza, mas se for um imóvel, já sabe que o imóvel não sai do sítio, o que sai é a titularidade no registro. Okay? Mas já quem elaborou o pedido da minuta, ou quem elaborou o contrato que foi assinado, advogado, solicitador, mediador, ou diretor comercial da empresa que intermediou no sentido prático o negócio, não no sentido da mediação imobiliária, intermediou, enfim, falou com os intervenientes, já esse tinha a obrigação, sendo uma pessoa conhecedora e habilitada, a obrigação de saber que um T10 eu agora estou a exagerar na tipologia, só para se perceber que as coisas têm sempre que ter uma factualidade própria, para que os exemplos sejam coerentes, ou pelo menos que os exemplos permitam atingir o resultado que o orador está a querer dar, que é um T10 por um T1 nos subúrbios. Qualquer pessoa sabe que um T10 tem que valer mais que um T1 nos subúrbios, não vale a pena. Então, se fez a permuta e não houve tornas, é evidente que há uma transação que visa enriquecer alguém. E aí vamos à prevenção do branqueamento de capitais e lá está escrito quem facilitar, quem encobrir, quem promover a condição de transferir riqueza sem contrapartida, enfim, justificada. E é aqui que estas matérias fazem todo o sentido de ser tratadas no contexto do investimento. Porque o investidor é sempre um investidor direto. Quem coloca o dinheiro pode ser uma sociedade do Dubai, mas atrás da sociedade do Dubai vai estar o Sr. João, o Sr. Manel, o Sr. António, não há dúvida nenhuma. Okay? O investimento não é despersonalizado. E por isso, quando uma sociedade investe, aquilo que vai recair, a responsabilidade, é sobre o seu beneficiário, sobre o seu representante e sobre os seus dirigentes que tiverem o veículo sobre a sua conduta. Por isso, para haver exceção quanto à responsabilidade, é preciso ter muita atenção no procedimento que tem que se adotar e eu diria mesmo que no caso do setor imobiliário, que o legislador avalia como de risco, atribuindo responsabilidades às mediadoras, aos advogados, a todos os profissionais que intervêm no negócio imobiliário, não é fácil de afastar por parte dos investidores. Mesmo que os investidores usam, naturalmente admitimos, usam por hipótese e para tratamento da questão, usam testas de ferro, usam alguém que está à frente deles. Notem que a desconsideração hoje da personalidade jurídica é aqui ao lado, e aqui ao lado tem um oceano por intermeio, que é o Brasil, a desconsideração da pessoa coletiva, aquilo que é a questão do grupo económico, passando por cima das relações societárias, das relações de intervenção contratual, tem sido, e está aí na comunicação social, uma ofensiva dizendo que a justiça, para ser feita, tem que destruir institutos, destruir personalidades, sob pena de não acontecer. Vai chegar cá, seguramente, já está a chegar devagarinho, vai chegar com mais força e por isso é bom que se veja que o negócio do imobiliário, sendo um negócio real, é que se diz, é um negócio patrimonial, real, são direitos reais, real, agora a ideia que é assim uma coisa que não é tão suscetível de gerar responsabilidades como investir na bolsa, financeiro, derivados, etc. Mas não é assim, porque a burocracia instalada é igual para todos e, neste caso, tem um impacto muito significativo. Bom, o João Luís Soares deu-me aqui o temazinho, só para eu também falar alguma coisa nesta parte sobre a responsabilidade das pessoas coletivas. Isto é uma coisa muito jurídica. Eu ia-me limitar a uma síntese que vai logo, e vou caminhar rapidamente para a página 132, porque vi pela lista de participantes, que nem todos são juristas, eu diria que a maioria se calhar não é jurista, para dar nota de que os critérios para considerar
se há responsabilidade ou não das pessoas coletivas e depois dos seus dirigentes, porque existe uma norma que também leva à responsabilidade dos intervenientes físicos, pessoas singulares, na relação criminosa, digamos assim, ou na configuração, na prática do crime. Esses critérios são critérios que já existindo, uma ligeira atualização em 2021, já existindo na lei há uns aninhos, não tinham merecido o devido debate, divulgação e, por isso, até consciencialização pelas pessoas que estão nas empresas. Normalmente, e nós verificámos isso quando houve a falência de alguns bancos, em que as pessoas dizem, eu estava lá, mas era administrador no executivo. Eu estava lá, mas era do Conselho X. Eu passei por lá, mas era assessor, não é? Pronto, mas depois concluiu-se, uns diziam que eram não executivos, foram considerados executivos, os outros passaram, não eram executivos, um já era, mas naquele momento não era, e por isso estava fora do calendário onde a coisa aconteceu, e às vezes também não é fácil localizar quando é que a coisa acontece, e aí a culpa era do contabilista, mas efetivamente isso acabou. Acabou porque a lei foi mudada, e a lei agora diz, se quiseres demonstrar que não estavas lá, tens de ter estabelecido mecanismos de compliance, de cumprimento normativo internos, de modo a dizer que tudo foi feito para que isso não acontecesse. É um bocadinho como ao seguro. Se fizer um seguro e o seguro disser tem que ter um sistema de vigilância, tem que ter um sistema de alarme, não é? E depois eu furtar uma casa, eu digo, olha, furtar uma casa, e ele diz, estou a demonstrar que tinha sistema de alarme, e eu não consigo demonstrar, ele não me paga. Não, é evidente que isto nos seguros não acontece, mas em prática é o que a lei diz. A lei diz assim, se queres demonstrar que fizeste estudo, então tens que exibir, não é, os mecanismos que instalaste. Pronto, e aqui a inteligência artificial será a próxima novidade. Antes era o regime de vigilância. Eu tinha que estabelecer o manual, tinha que estabelecer os procedimentos para que a coisa não acontecesse. Exemplos práticos. A pessoa escreve, pessoa coletiva, empresa imobiliária, não se recebe em dinheiro. Vais lá e até põe em mármore à porta. Eu pergunto, é suficiente? Os advogados faziam muito isso. Eu ainda me lembro, enfim, quando fiz o estágio, entrei num escritório, estava uma letra grande, ninguém pode sair daqui sem receber recibo, e eu perguntei lá ao advogado, mas as pessoas, porquê é que têm aquilo? É que se eles assim não podem dizer que não fui eu que pedi. Eles é que não quiseram levar. Era aquela ideia, ou a gente estacionar o carro numa garagem e dizer nós nos responsabilizamos se for roubado, destruído, ou não sei o quê. Não, esses avisos não servem para coisa nenhuma. Zero. Porque se os vendedores vão às escrituras com procuração e não têm um mandato, não têm um contrato, não têm regras de atuar numa escritura, amanhã o dinheiro foi recebido por fora e ele até declarou uma coisa de escritura e até levou mais, nem sequer foi para o vendedor, foi mesmo para ele receber. Não vale a pena que tenham lá uma placa a dizer que não se pode receber dinheiro. Ele não tinha um procedimento aprovado que levasse, digamos assim, a comportamentos diferentes daqueles que foram tomados. E por isso é preciso entender que a cultura interna da empresa tem que estar reconhecida, tem que estar declarada em procedimentos manuais como aqueles que o João Luz referiu. E também o Código Penal estabelece essas demonstrações. Quem tiver um compliance pode apenas ser atenuada porque ele demonstra que, apesar de ter ocorrido um problema, tudo fez para que tal não acontecesse. Bom, então, o que é a responsabilidade penal e quais são os critérios que estão ali? É alguém que tenha praticado em seu nome, por sua conta e no interesse direto ou indireto da sociedade, alguém que tenha levado, mas vejam as designações, em seu nome ou por sua conta, e que tenha uma posição de liderança, incluindo, diz a lei, o Código Penal, incluindo membros não executivos do órgão de administração e membros dos órgãos de fiscalização. Diz claramente que liderança também inclui aqueles que não são executivos. Então, como é que pode acontecer alguém atuar em nome ou por conta do outro? Não sentido. No plano formal não pode, porque ele não pode decidir. No plano formal não é do órgão executivo. Então, ele não conseguia. Mas se ele for o dono, ainda que ele seja, digamos assim, o consultor, o chamado fundador, ou se for o sócio vitalício,
mas ele tem uma grande influência na empresa, ele não precisa de título, não precisa de estar no órgão formal. Todas as pessoas lhe obedecem e toda a gente sabe que lhe obedece. Então ele atuou e toda a gente sabe que ele formalmente não podia atuar, mas que na realidade é ele que gerou aquele efeito. E depois a questão que haja sob a autoridade, violação de deveres de vigilância e controlo, os órgãos e representantes da pessoa coletiva. Não vamos, isto é uma questão muito jurídica, mas só para vos dizer que, contrariamente àquilo que é a tipologia de crimes, mesmo para aqueles que não são juristas, percebem isto. O crime é o cometimento por ação ou omissão de um facto típico, ilícito e culposo, considerado como crime. Por isso, é a conduta, eu, António, fiz isto, fui buscar uma arma e disparei naquele. Bom, nas pessoas coletivas, como não há uma vontade da pessoa coletiva, então essa vontade, essa manifestação é gerada por pessoas físicas que estão dentro da pessoa coletiva. Então a relação das pessoas com a pessoa coletiva é que arrasta a pessoa coletiva para a prática do crime. Então a relação e explicação não é quem cometer um facto ilícito e culposo. Tem outras considerações, ter a liderança, ter a capacidade, ter a autoridade. Por isso é preciso usar de outros conceitos para perceber quando é que uma pessoa coletiva pode ser arrastada para a prática de crime. E o crime aqui, naturalmente, é a burla, é o branqueamento de capitais, a corrupção, é isso que está aqui em causa. Bom, não vamos perder aqui muito mais tempo com isto, mas dizemos, então, é a pessoa coletiva está é arrastada, é envolvida na prática criminosa, mas ela própria, pessoa coletiva, vai ter que satisfazer a responsabilidade, sim, perante as vítimas, perante os lesados, ela tem que satisfazer. E se ela não conseguir satisfazer, e é que eu estou, se não conseguir satisfazer, satisfaz os seus líderes, a sua administração. Aqueles que integrarem os órgãos, sendo executivos ou não executivos. Então, neste caso, mesmo as pessoas que não conduziram a empresa à prática do facto ilícito, neste caso criminoso, elas são responsáveis por satisfazer as vítimas. E são chamadas, têm uma responsabilidade solidária naquilo que é a satisfação do que seja indenizações, obviamente, que é aquilo que está aqui em causa. Por isso, como vê, há aqui um quadro normativo sancionatório muito musculado, diria, e daí nós não fazemos mal nenhum, com certeza, mas depois, como a lei, ao nível da prevenção, impõe já comportamentos, naturalmente, se esses comportamentos, ao nível preventivo, não tiverem demonstrados, e os comportamentos são criação de manuais, formação, depois, quando aquilo acontece, nós já não podemos dizer que foi do acaso, foi um azar que se deparou perante a empresa. Agora, relativamente ao branqueamento de capitais, se quiseres terminar, dás aqui a finalização e depois entramos nas perguntas e respostas. Sim, apenas fazer aqui duas notas que me parecem essenciais, até para fazer aquilo que é a ligação entre aquilo que foi anteriormente exposto e agora esta parte da responsabilidade penal. É que, efetivamente, quando nós falamos em responsabilidade, por exemplo, societária, e o Dr. Subtil frisou isso de uma forma muito veemente, existem situações de exceções ao princípio da responsabilidade. Estamos, no fundo, a falar daquilo que é um processo de justificação, em que os intervenientes têm que justificar porque é que, naquele quadro, com aquele comportamento, fizeram ou atingiram aquele objetivo. E, portanto, nós estamos, no fundo, a falar daquilo que, pelo menos de um ponto de vista jurídico, se chama de Business Judgment Rule, mas estamos a falar em casos de justificação de comportamentos. É já uma pequena semente de compliance, mesmo neste nível, ou este nível da responsabilidade societária. Também, de forma muito interessante, aquilo que o Dr. Subtil acabou aqui por evidenciar num segundo patamar, é que quando estamos a falar no artigo 11 e neste novo quadro muito mais exigente de responsabilidade penal das pessoas coletivas, o próprio Código Penal, nomeadamente no seu artigo 90, acaba por estipular que se as entidades demonstrarem que têm um programa de cumprimento normativo com medidas de controle e vigilância idóneas para prevenir crimes da mesma natureza, veem também essa multa devidamente diminuída. E, portanto, o compliance e esta necessidade e este desiderato de cumprimento normativo passou daquilo que era, diria eu, um patamar apenas, ou de um panorama apenas etéreo, para aquilo que é uma importância
prática, sendo que as entidades, quer ao nível da responsabilidade societária, como vimos, e aqui já mais naquilo que é o processo de justificação e de cumprimento da esfera do artigo 64 do Código de Estados Comerciais e da operacionalização da Business Judgment Rule, quer ao nível, por exemplo, da responsabilidade penal das pessoas coletivas e daquilo que é a prova da existência desses programas de cumprimento normativo, de compliance, podem exibir, podem utilizar estes novos instrumentos como uma forma de minorar, como uma forma de coartar e também controlar a sua eventual responsabilidade. Bem, o tempo já passou, nós estamos já nas 17 horas e 20 minutos, apenas para concluir, fazer aqui a concretização muito breve daquilo que são os dois polos que nos faltam aqui considerar. Por um lado, regime de prevenção legal de branqueamento de capitais e, por outro lado, o novíssimo regime de prevenção da corrupção, que tem feito correr muita tinta, nomeadamente relativamente àquilo que é o papel do MENAC, também relativamente àquilo que é o desenvolvimento dos processos contornacionais e dos instrumentos normativos que as entidades com 50 ou mais trabalhadores têm que adotar, mas são esses os dois polos que nós, enfim, temos que estar ou temos que aqui ainda abordar. Primeiro grande polo que se cifra na vertente da prevenção do branqueamento de capitais. Obviamente que, como nós já acabámos por elucidar, nós temos a montante aquilo que é um quadro de prevenção do branqueamento de capitais, e aqui estamos a falar naquilo que são, efetivamente, deveres das entidades obrigadas, e temos depois, dentro desse próprio quadro de prevenção do branqueamento de capitais, a jusante aquilo que é o modelo sancionatório, que é constituído, enfim, por um conjunto de ilícitos criminais e também de ilícitos contraordenacionais. Para as entidades, especialmente para as entidades do setor imobiliário, que praticam atividades imobiliárias, que se encontram também elas no âmbito de aplicação subjetivo desta Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, que faz esta diferenciação entre entidades financeiras, não financeiras e entidades equiparadas, é sobretudo importante considerar que estão sujeitas, obviamente, àquilo que é o cumprimento do conjunto de deveres preventivos da prevenção do branqueamento de capitais, desde que exerçam qualquer atividade imobiliária em território nacional. E para a definição da atividade imobiliária, nós estamos aqui a falar em entidades de mediação imobiliária, arrendamento, compra, venda, compra de revenda ou permuta de imóveis e promoção imobiliária, de acordo com aquilo que é o artigo 2, número 1, a linha B da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e o artigo 2 do Regulamento INPIC. É um bocadinho esta abordagem que já tinha sido feita pelo meu colega João Subtil, mas que aqui, para a prevenção do branqueamento de capitais, acaba por estar consubstanciada nestas duas previsões. A Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais funciona aqui como uma lei quadro, uma lei que estipula este conjunto de deveres e que os densifica e os desenvolve já naquilo que são os artigos que vocês encontram aqui mencionados, mas uma segunda nota também para dizer que, de acordo ou dependente do âmbito específico de atividade de entidade obrigada, depois existem regulamentos setoriais, no caso das entidades do setor imobiliário será o regulamento INPIC, se for uma entidade de outra área de atividade, existem depois outros, enfim, normativos aplicáveis que fazem o desenvolvimento específico de cada um destes deveres. E, portanto, aquilo que é uma visão articulada e operacionalizada destes deveres tem que partir da lei quadro, mas tem que ser complementada com essa previsão específica que está presente nesses instrumentos normativos sectoriais. Nós deixamos aqui aquilo que é a indicação geral dos principais deveres. Eu, assim, de forma muito breve, diria que o dever de identificação e diligência, dever de identificação e dever de diligência, aquilo que é o dever de comunicação das operações suspeitas, aquilo que é também o dever de controlo e o dever de formação, serão os principais ou as linhas mestres que devem estar no radar de cumprimento por parte de uma entidade. Uma entidade imobiliária, sendo uma entidade obrigada, deve, no cumprimento de todos estes deveres, estabelecer aqui um roadmap, ou pelo menos uma previsão e uma planificação que passa, em primeiro lugar, por aquilo que é o desidrato de estabelecer um sistema de controle interno, por aquilo que é também a necessidade de elaborar um conjunto e uma panóplia de políticas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais, pela nomeação do responsável pelo cumprimento normativo, aqui como ponta de lança, como operacionalizador de todas estas preocupações. Claro que existe a necessidade também do dever de conservação de todos os elementos e de manutenção daquilo que é um arquivo de informação relevante. Em cumprimento também das obrigações da lei do whistleblowing, tem que existir aquilo que
que é a criação de um canal de denúncias, e atenção que este canal de denúncias é exigido não só pela Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, mas é também depois exigido pelo novo regime geral de prevenção da corrupção, tem que fazer comunicações, nomeadamente comunicações de início de data de início de atividade ao INPIC, o dever de comunicação ao INPIC de elementos de transação e transações imobiliárias. Enfim, vocês têm aqui todo aquele conjunto geral de obrigações que são específicos para as entidades imobiliárias obrigadas. Deixei para o último, de forma consciente, aquilo que é também a necessidade do dever de formação. Efetivamente, a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais acaba por estabelecer aquilo que é uma necessidade de haver a formação dos intervenientes de uma dada entidade, mas se há algum tempo atrás se falava que o compliance deve entrar nas entidades no topo, aquilo que normalmente se designava de tone at the top, isto quer dizer que seriam os titulares dos órgãos de administração e os titulares dos órgãos de fiscalização que deveriam estabelecer o tom de cumprimento normativo numa dada entidade. Hoje em dia essa visão está largamente ultrapassada e, portanto, reconhece aquilo que é também a importância dessas preocupações de compliance e de cumprimento normativo ao nível da prevenção de branqueamento de capitais estarem no radar daquilo que são os quadros médios de uma dada entidade, e aí já estamos a falar de tone at middle, e também daquilo que são os colaboradores base, tone at bottom. E, portanto, hoje falamos de whole tone, ou seja, toda a entidade, nos seus diversos pontos funcionais, deve ter estas preocupações de branqueamento de capitais, de prevenção de branqueamento de capitais, sempre relacionando-as ou sempre adequando-as com o seu nível competencial e com o seu nível funcional. Apenas fazer aqui um pinpoint muito específico daquilo que são os dois deveres principais, até porque não temos mais tempo e para passarmos para o Q&A final. Dever de identificação e diligência é o dever fundamental de recolha de informação necessária para conhecer o cliente e, obviamente, também aquilo que são os beneficiários efetivos. Duas notas que me parecem muito importantes. Uma primeira é que o momento de QIC, de Know Your Customer, de QIC, de Know Your Transactions e de QIS, Know Your Suppliers, era muitas vezes só, por exemplo, tomado naquilo que é o momento inicial do estabelecimento de uma relação de negócio e, portanto, de onboarding, às vezes, até dos próprios intervenientes. Essa menção e essa visão, até por imposição do dever de exame, está já ultrapassada até pelos próprios supervisores que exigem que, para além dessa identificação inicial, sejam feitas identificações periódicas, nomeadamente identificações com medidas de suplementares ou complementares ou especialmente relevantes quando a situação concreta da transação assim o exige. E, portanto, se antigamente existia esta noção que este dever era um dever muito inicial, hoje em dia a noção, que é, diria eu, contaminada pelos próprios contaminados, desaguada pelos próprios supervisores, vai no sentido desta ser um dever perene, transversal e estrutural a todas as entidades obrigadas. Deve ser realizada sempre no momento anterior àquele em que se estabeleçam as relações de negócio, mas mesmo em que, nos casos em que existam transações ocasionais, independentemente desta transação ser realizada em uma ou mais operações, aparentemente relacionadas entre si, devem ser efetivados esses procedimentos de conhecimento dos clientes quando estamos a falar de transações de montante igual ou superior a 15 mil euros ou, enfim, estamos a falar de transações executadas no âmbito de atividade com ativos virtuais superior a 1.000 euros. Mas, para além deste estabelecimento de dever de educação e diligência em momento anterior ao estabelecimento da relação de negócio, quando se suspeite que as operações, independentemente do seu valor, independentemente de qualquer exceção, independentemente de qualquer limiar, possam estar relacionadas com o crime de branqueamento de capitais, também devem, tendo em conta a sua natureza, tendo em conta a sua complexidade, valores envolvidos, frequência, local de origem, meios de pagamento utilizados, justificar aquilo que é a operacionalização deste dever de identificação e diligência. E, portanto, nós estamos a falar, desde que haja aqui o mínimo indício que algum daqueles vetores, algum daqueles indicadores aponta no sentido de estarmos numa situação, num quadro, numa transação de branqueamento de capitais, esses deveres de identificação e diligência devem ser de imediato operacionalizados. Dizer também que todos estes indicadores são, na verdade, meramente enunciativos e indicativos e que depois as próprias autoridades supervisoras acabam por
disponibilizar aquilo que é uma listagem de indicadores que podem ser utilizados neste processo de avaliação que se quer qualitativo e não apenas quantitativo. E depois, em quarto lugar, este dever de identificação e diligência deve ser também operacionalizado quando haja dúvidas quanto à veracidade ou à adequação dos dados de identificação dos clientes previamente obtidos. Eu deixo-vos aqui aquilo que são algumas das informações que devem constar dos KICs relativamente a pessoas singulares, pessoas coletivas e aos centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica. Obviamente que existem aqui alguns pontos de contacto entre aquilo que é a informação que deve ser disponibilizada, mas o objetivo final é sempre também fazer aquilo que é depois a identificação do beneficiário efetivo, sendo que o próprio beneficiário efetivo ou a definição de beneficiário efetivo tem, para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais, também a sua previsão e também a sua definição legal. Estamos a falar de pessoas ou de pessoas singulares que, em última instância, têm a titularidade ou o controle direto ou indireto de uma percentagem suficiente de unidades de participação ou de titularização em circulação nesse organismo de investimento coletivo, ou detém a propriedade ou o controle direto ou indireto de uma percentagem suficiente de ações ou direitos de voto ou de participação no capital dessa sociedade. Muito interessante também é que esta Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais acaba por estipular, relativamente ao beneficiário efetivo, esta primeira consideração, mas vai alargando o leque. E, portanto, se este primeiro indicador não for ou não permitir a identificação do beneficiário efetivo, considera-se aquela pessoa ou pessoas singulares que exerçam controle por outros meios sobre essa pessoa coletiva. Outros meios, mais uma vez aqui um critério subjetivo, a precisar de densificação, mas que permite uma flexibilização deste critério do beneficiário efetivo. Mesmo assim, se depois de esgotados todos os meios possíveis, ainda assim não for possível fazer essa qualificação, remete-se para, mais uma vez, aquilo que é o conceito de direção de topo. Eu deixo-vos... Força. Não agora comigo. Só para dar nota que existe aqui um conjunto de informação até ao regime, ao sistema de controle dos beneficiários efetivos, enfim, um conjunto de informação. Eu se calhar deixava, se sobrar tempo às perguntas, voltamos aqui, senão fica a informação disponibilizada nos slides e vamos agora passar para as perguntas e respostas. Eu pedia à Cristina que viesse e ao João Sutil também, para puxar o que tem aqui a cadeira, aqui um de cada lado, e nós íamos então agora dar início. Como podem ver, há aqui muito material para depois lerem. Sim, temos aqui aquilo que é várias informações. Mas está para ficar. Não, ficamos a mesmo, nós continuamos, sim. Quer relativamente à prevenção do branqueamento de capitais, toda esta informação relativamente a estes deveres, quer relativamente depois também à prevenção da corrupção. Uma última nota de final, antes de passarmos ao Q&A. Este regime de prevenção da corrupção, que era o segundo tema que nós não vamos ter, infelizmente, tempo para partilhar, existe também que as entidades com mais de 50 trabalhadores tenham depois que ter aqui um conjunto de instrumentos, um plano de prevenção de riscos, um código de conduta e um programa de formação e, portanto, todas estas responsabilidades acabam por entrar aqui naquilo que é o radar da própria empresa. Muito bem. Vamos então, perguntas e respostas. Doutora Cláudia, pode abrir aí o fórum, ver se alguém quer fazer diretamente ou não para nós. Exatamente. Nós, como prestador de serviços, quando passamos a fatura ao cliente final, passamos com os 6%. Eu gostaria de saber se nós, também, quando compramos os materiais, também deveríamos exigir o IVA a 6%, ou se os nossos fornecedores têm obrigatoriamente que nos cobrar a taxa de IVA a 23%. Bom, nós temos aí um problema que ficou mais ou menos esclarecido num acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, em que o regime para dar origem, como sabe, não é automático, tem que ser reconhecido, à tributação reduzida da taxa de IVA, não é só estar numa área de repressão urbana, é preciso também estar sujeito a um alvará, sujeito a um instrumento, digamos assim, de licenciamento para esse efeito. Isso está a dar aí alguma confusão e por isso, às vezes, os fornecedores não sabem se é ou não destinada àquela obra ou outra para, digamos assim, que a tributação seja feita efetivamente de acordo com esse desconto.
Relativamente à prestação de serviços, não há dúvida nenhuma relativamente ao valor dos materiais que são incorporados. Para lhe ser sincero, a empreitada sim está sujeita a esse regime, e essa empreitada é com aquilo que for inserido. Relativamente às aquisições, não posso conferir, porque também não temos aqui... As situações de que eu tenho conhecimento é que os fornecedores não têm que fazer essa tributação a 6%, porque já houve algumas informações sobre na administração tributária, precisamente pela falta de prova e de ligação de que a compra dos materiais por aquela entidade se destina àquela obra. Aquela obra específica. Exatamente. É por isso que... Porque nas empreitadas, é isso que está. Nas empreitadas está claro que as empreitadas, mesmo que elas incorporem, digamos assim, um acréscimo nos materiais, não é? Que é o ganho do empreiteiro, aí a tributação global é 6. Se eu for comprar uma janela a uma entidade externa, não posso condicionar à taxa reduzida. Obrigado. Quero, por favor, colocar questões. É só retirar o som. Colocar o som, perdão. Quem quer colocar questões, por favor. Votar? Há uma no fórum, qual é que diz? O quê? Seria interessante abordar a combustível. Sim, há aqui uma questão do Dr. Carlos Lopes. Seria interessante abordar também como extinguir as sociedades, nomeadamente as responsabilidades que se mantêm por que prazos. Bom, a única pista que nós temos é o que está no regime de gestão de ativos. No regime de gestão de ativos, quando se extingue, quando se dissolve um veículo regulado, um OIA ou uma SIC, a lei diz que o liquidatário deve acautelar que permanecem fundos disponíveis para fazer face a eventuais reclamações. Mas as eventuais reclamações, quanto ao prazo, nós sabemos qual é o prazo das reclamações sobre a venda de imóveis. Relativamente ao âmbito das reclamações, em teoria, toda a gente podia reclamar de tudo, e isso seria um montante incomportável. Tem que se fazer uma previsão adequada de qual o montante. Não diz como é que não diz que é 10%, que é 20%, diz que há um prazo em que pode haver reclamações. Quantas pessoas podem reclamar, tem a ver com a tipologia e, naturalmente, o volume do negócio, e depois faz-se dentro de uma regra de boa gestão. Não é? O que não pode é liquidar a sociedade, distribuir todo o cash dessa sociedade, seja uma SIC, seja um OIA, neste organismo de regulado, sem acautelar as reclamações futuras. Como é que isso fica? Isso fica como uma reserva, um género de caução no liquidatário para satisfazer. E se um dado momento não for suficiente, pronto, a lei aí também não impede a dissolução. Diz uma entidade não pode distribuir nada enquanto existir a possibilidade de haver reclamações, pelo período de reclamação, que no caso seriam 5 anos. Não. Unicamente diz que tem que ter uma conduta adequada para, se houver reclamações, poder responder a essas reclamações. Não diz qual é a consequência, se o cálculo que fizer, enfim, a estatística utilizada, o critério utilizado para apurar esse cálculo não for o adequado. Não tem. Eu acho que aquilo que surge hoje nesse regime, para os veículos regulados, é alguma coisa que tem ligação com aquilo que o João Luís Soares dizia, que é tem que haver um critério, tem que haver uma gestão, uma conduta que seja a conduta do gestor médio. Portanto, então as pessoas sabem, nas sociedades normalmente há reclamações, estas reclamações não excedem 10% do valor da venda, nem 5%, nem 3%, então não podem dissolver a sociedade sem manter ali 2% ou 3% ou 5%, o que seja, do volume de negócios que tenha ocorrido nesse tipo de negócio, e as características desse negócio também naturalmente devem ser consideradas. Mas não temos indicação de qual é essa percentagem de retenção do valor no caso de uma liquidação. Por isso, a sociedade é liquidada, ninguém impede a liquidação. No caso dos veículos regulados, não é impedida, mas é obrigatório manter-se um valor de reserva. Não querem colocar mais nenhuma questão, por favor? Levantem a mão. Eu gostava de fazer uma questão, se fosse possível. Por favor. A minha,
que é? Exatamente. A minha questão é quanto a esta lei 83/2017, em que as entidades obrigadas que exerçam atividades imobiliárias devem fazer comunicações ao INPIC. E a minha dúvida é, fazem as comunicações ao INPIC em relação às transações imobiliárias, e a minha dúvida é quando uma sociedade não tem por atividade as atividades imobiliárias, mas fazem uma aquisição, uma alienação de um imóvel de forma pontual. Nesse caso, as transações não têm de ser comunicadas ao INPIC. Bom, sem prejuízo aqui da opinião do Dr. Subtil, nós estamos aqui a falar daquilo que é um caso de diferenciação de uma entidade que verdadeiramente exerce de forma transversal, de forma perene, essa atividade imobiliária, portanto essa não parece que haja dúvidas, é classificada no âmbito da Lei 83/2017 como uma atividade obrigada, ainda de caráter não financeiro, e portanto tem que fazer todo aquele conjunto de obrigações de comunicações no âmbito dessa lei, de início de atividade, de transações, enfim, nós não tivemos tempo de, Mónica, concretizar tudo isso, mas vai encontrar toda essa informação no PowerPoint, portanto, quer os prazos, quer o tipo de comunicações. A pergunta que a Mónica faz de uma forma muito mais pertinente é, bem, mas além dessas entidades que são originariamente imobiliárias e que têm toda essa classificação quase automática, existirão outras que poderão exercer essa atividade de forma mais pontual e que, portanto, o volume de transações será também muito mais rarefeito se existe ou não essa comunicação ou essa necessidade de comunicação. Eu, à partida, sem haver uma resposta direta por parte da Lei 83/2017, diria que sim, porque aquilo que é o espírito da lei é fazer uma abordagem à cautela e, portanto, uma abordagem preventiva e planificada. Ao fazê-lo mais do que isso, não se esqueça que são estabelecidos, quer no dever de identificação e diligência, quer em todos os outros deveres, aquilo que é uma abordagem quase quantitativa, através de limites quantitativos. E, portanto, para além daquilo que é um processo de qualificação como estrutural, ou pontual, ou perene, ou não perene, da atividade de uma entidade obrigada, nós temos também que fazer à cautela o cumprimento dessas comunicações por referência a esses limites quantitativos. Essa é a primeira nota. Segunda nota, para lhe dizer também que me parece difícil fazer aí uma compartimentalização ou um corte tão fácil entre aquilo que é uma entidade imobiliária de forma perene, ou que o faz de uma forma transversal, daquilo que são outras entidades que pontualmente o fazem. Portanto, nós não temos, parece-me a mim, critérios muito bem definidos na própria Lei 83/2017 para fazer esse tipo de distinção. O que me parece é que há cautela sempre que os limites quantitativos sejam ultrapassados, mas sempre que, veja bem aquilo que eu disse, existam, independente de qualquer limite, independente de qualquer exceção, independentemente de qualquer limiar, aquilo que são condições ou índices que aquela transação pode estar relacionada com o processo de branqueamento de capitais, essa entidade, seja uma entidade imobiliária, desculpa a expressão, aos fins de semana ou durante o mês todo, tem que fazer esse tipo de comunicação. Uma terceira nota, não nos esqueçamos também que quando falamos nestas comunicações, falamos sobretudo também num dever de comunicação de operações suspeitas. Veja que quando falamos num dever de comunicação de operações suspeitas, diz-nos, e aqui o Dr. Subtil foi pioneiro a criticar, ou pelo menos a abordar construtivamente esse artigo, falamos em comunicação de operações suspeitas sempre que as entidades saibam, conhecimento direto, sempre que as entidades suspeitem, conhecimento indireto, ou tenham razões suficientes para suspeitar, conhecimento quase presuntivo. E depois podemos discutir se isto tecnicamente está bem feito, se está mal feito. Na nossa opinião, existiria aqui a necessidade de uma concretização maior dos momentos em que as entidades têm que comunicar essas operações suspeitas, quer ao UIF, quer às UIFs, quer ao DCIAP, mas resulta aqui que a intenção do legislador é que, em caso de dúvida, se comunique. E, portanto, em caso de dúvida, mesmo essas entidades, por estas três ordens de razão, eu não estou a discutir o mérito, então depois tenho uma opinião diferente sobre isto. Mas parece resultar que, por estas três ordens de razão, as entidades devem, à cautela, fazer essa comunicação, desde que os requisitos sejam cumpridos. É o que eu faria nesse tratamento preventivo de compliance. Mas não sei qual é a opinião. Não concordo em absoluto. A questão é a sobreposição. Também se coloca, que é o advogado diz que já fez, não é? A mediadora diz que já fez, o consultor diz que já fez, enfim, mesmo que eles olhem e que vejam o que é que foi feito, saber se for mal feito, se eu estava mais próximo desta realidade, de poder antever a tal presunção, eu tenho mais proximidade, não fez uma comunicação completa. Vou dar um exemplo que às vezes brinco, que é do Ferrari azul.
não é? O indivíduo vai fazer uma operação, vem num Ferrari azul. E se for um Ferrari vermelho, o Ferrari é um Ferrari normal, em princípio agora já há muitos que não são vermelhos, mas ou é azul e vem de calções, mas eu não o vi, eu só vi o nome dele, não é? Mas houve uma pessoa que o viu. E eu posso partir do princípio que o indivíduo tem um Ferrari azul que vem de calções, que não sabe assinar, que pode fazer uma transação de 10 milhões? Isso é algum indicador? É que o legislador, no primeiro momento, agora atenuou, cortou anexos e vários indicadores. Mas o legislador tinha indicadores de raça, de local, quer dizer, proíbem-nos a nós de ter uma avaliação, digamos assim, xenófoba, uma avaliação discriminatória, mas os indícios eram nesse sentido. Uma pessoa que pareça pobre, em princípio, não faz compras de rico. O indivíduo que tem um Ferrari azul e calções não é um empresário, que devia ter um Rolex e um Mercedes preto. Pronto. E por isso, às vezes, quando já sabemos que alguém fez uma comunicação e nós temos uma possibilidade de nos apropriar, nos aproximar mais, à cautela, é preferível fazer alguma coisa do que estar só, enfim, na cola de outro que já fez essa comunicação. Sobretudo quando as coisas têm uma dimensão e têm, sobretudo, um exotismo que seja mesmo especial, não é? Sobretudo nas questões de entradas em espécie e das permutas, porque as transações em dinheiro, normalmente, mesmo que ele tenha um destino qualquer especial, mas ele tem que estar indexado a um pagamento num sítio, não é? À ordem de alguém, e por isso também os bancos fazem esse, digamos assim, esse controlo preventivo. Mas quando é transações onde existe uma cedência de uma posição, onde existe uma indicação à última hora por uma escritura, onde existe a entrega de uma coisa e a permuta por outra, ou existe um pagamento que fica mais para a frente, isso aí é um pouco complicado. No entanto, há quem entenda, e nós temos isso hoje aqui num processo judicial, que entenda que a indicação do pagamento é para o primeiro pagamento. Ou seja, eu digo, eu paguei 10 mil euros, 10 milhões, e vou pagar o resto, não é? Na próxima oportunidade em 6 meses, que não tenho que indicar a conta do resto, que não sei, porque em princípio presume-se que é bom o mesmo sítio, só que depois não pago para aquele sítio, parece que enfim, alguém já defende que o Código de Notariado diz o pagamento que está a ser feito, para os pagamentos diferidos que vão ser feitos, parece que já não tem. Eu acho que não, eu acho que isso é um absurdo. Mas pronto, mas eu acho, mas o que está escrito efetivamente é uma coisa, as interpretações são de outra natureza. E por aí tínhamos muito mais para dizer, mas agora vamos esperar que hajam mais perguntas. Se não houver perguntas, nós faremos as perguntas e damos as respostas. Uma questão, por favor, no maternal. Não me parece, doutor Sutil, parece que não há dúvidas. Sim, mas nós ainda temos mais 12 minutos, nós entramos 5 minutos mais tarde, o que quer dizer que nós vamos consumir 20 minutos, quer haja perguntas, quer não haja perguntas, porque nós estamos aqui para debitar e mesmo que não haja crédito, o débito vai ser lançado. Estou a brincar, mas se não houver, eu tenho aqui 2 ou 3 questões que gostaria de abordar, até para tentar manter ou reforçar a lógica do programa, porque o programa, e aqui no escritório, o nosso grupo de imobiliário da AZ é grande e nem todas as pessoas do grupo entenderam que este programa, formatado com estes 3 conjuntos de temas, não é? Investimento, operações e compliance, e aqui este último desdobra-se em 2 partes, que tinha grande lógica, e eu acho que tem. E por isso, se não houver mais perguntas, eu vou reforçar essa lógica, sobretudo porque eu vi na lista dos participantes que há muitas pessoas que estão em sociedades gestoras, ou fundos de investimento, ou IAs de investimento imobiliário, ou outros são consultores, outros são financeiros. Percebi, para os advogados, enfim, é um bocadinho menos interessante o que eu vou dizer, para os juristas menos interessante, mas para os outros eu admito que possa ter algum interesse. E como eles também não vão dizer se tem ou não tem, eu fico convencido que tem, e o assunto passa em beleza e depois ficamos satisfeitos. Não há mais perguntas? Bom, o negócio imobiliário não é culturalmente, socialmente um negócio de risco. É um absurdo. E porquê? Porque a gente compra uma casa, vai a um sítio, diz que quer comprar a casa, eles leem lá um papel, a gente vai-se embora sem nada, a não ser deixando lá o dinheiro. Até o ato em si é um ato que não é
um ato formal de grande responsabilidade. Responsabilidade no sentido cultural, aquisição de risco, não é? No casamento, o padre, cuidado, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, tem que estar para a vida, dedicação, não sei, a pessoa recebe ali tantos mandamentos, sai dali com a sensação que foi uma coisa, aquele contrato é realmente um contrato que tem uma dimensão, tem uma responsabilidade, mas nós vamos comprar uma casa, depois de pedir dinheiro, o homem do banco só nos manda uma tabela qual é a prestação, nem nos diz nada, você consegue pagar ou não consegue pagar, não fala connosco, vai ao notário, o notário só diz assina aqui, também não diz nada, e o mediador a única coisa que diz é que é bom. É bom para, digamos assim, nós darmos o dinheiro e recebemos o bem. Ora, culturalmente não é um negócio de risco. Então, porque é que o legislador, quando cria estas normas todas, este compliance alargado, naqueles domínios que o João fez aqui num slide, em bolinhas, muito interessante. Agora que isto consome, vocês calhar não têm noção, mas se a gente reunir a legislação que o João Luz falou, esta depois de 2020, nós temos para aí 1000 páginas, só de legislação. A gente fez aqui o manual de branqueamento de capitais, tivemos que mandar um conjunto de normas para o lixo, senão aquilo dava 1000 páginas, mesmo assim ainda deu 300. Por isso, é complexo. Então, como é que agora surge um negócio de risco se nós crescemos sem que ele fosse de risco? Ele tem que surgir por via da formação, que é o dever que o João Luz colocou, importantíssimo, que é a formação. Bom, e por ser a formação, nós acoplamos hoje ao investimento as normas de compliance, prevenção e corrupção. Porque não vale a pena uma pessoa estar num negócio de investimento sendo técnico, sendo diretor ou sendo administrador, não é? Sem considerar aquilo que vem ao lado, a dita mochila complementar que o João Luz também referiu. Nós já tínhamos uma mochila normal que todos transportamos e agora carregamos em cima uma mochila específica de quem está no setor imobiliário. É mais quem está no investimento imobiliário por maioria de razão. Porque se uma pessoa comprar uma casa e falhar, falha uma vez. Mas no negócio recorrente do investimento são muitas transações, muitos contratos, muitas relações que se estabelecem. Por isso, entendo que o investimento hoje tem tido a observação pública de que é um pipeline de dinheiro lançado sobre uma atividade, quando não é assim. Portanto, existem, com certeza, investidores profissionais que colocam muito dinheiro em cima de projetos grandes, mas isso também implica que haja ao lado um conjunto de operações, contratos de empreitada, contratos de fiscalização, a própria questão que foi colocada sobre a reabilitação, dá nota de que há aqui um conjunto de pessoas, de entidades relacionadas até chegar à obra e à classificação da obra como reabilitação urbana ou não, nas compras e vendas, nas garantias, no desenvolvimento, na venda na planta, que hoje se faz tanto assim. Hoje lança-se um empreendimento, dado que a carência de habitação estatisticamente existe e parece na realidade também existe, lança-se um empreendimento de 200 frações e se calhar 15 dias depois já existem 200 pessoas a fazer o sinal. Mas eu já vi isso, nós aqui no escritório já viu isso. Nós tínhamos 480 contratos de promessa de compra e venda, quando houve reservas e contratos, eu penso da maioria, não posso precisar aqui, mas todos estavam comprometidos com compradores, uns são a forma de reserva, outros formas de contrato de promessa. E quando veio a crise, sobrou bola, zero. Sobrou nenhum. Foi tudo embora. Por isso, nós hoje temos um negócio de venda em planta, às vezes sem estar em planta, às vezes sem estar constituído o próprio negócio no plano formal, porque ele ainda não é possível, porque nem sequer tem licença e já há comprometimento em valor e em vontade de comprar. Por isso, há aqui uma realidade que não é só a realidade do grande capital, é uma realidade transversal e também, para não entrar, isso aí seria mais do que manifesto, não entrar na habitação, no crédito à habitação e na valorização do espaço para a habitação por famílias e daquilo que são as alternativas à entrada das famílias numa casa, que muitas vezes pode ser feita pelo arrendamento ou pela compra ou por outras formas, embora mais residuais, como as cooperativas de habitação e construção, etc. Bom, em suma, nós temos aqui um quadro normativo de regulação do setor imobiliário que não tem sido tratado como quadro, como código relativo ao setor imobiliário.
O mais que se falou foi o Código da Construção. O Presidente da República disse que precisamos de um código para a construção. Mas nós precisamos de um código para o setor imobiliário. Nós precisamos de um conjunto normativo que regule a atividade do setor imobiliário como nós temos regulada a energia, como nós temos reguladas outras áreas de atividade. Porque, ou o turismo, por exemplo, não é? O turismo, ainda há pouco a comentar, há 20 anos tinha 30 leis. Não tinha 30, mas cada empreendimento turístico tinha um diploma. Hoje tem um único diploma para todos os empreendimentos turísticos. Mas retiraram para o anexo o alojamento local que não é da atividade turística. No entanto, tem implicações na área turística. Bom, o legislador atacou e fez uma abordagem, eu diria, da A a Z. Neste setor não há uma abordagem da A a Z. Uns tratam do arrendamento, outros tratam das compras e vendas, outros tratam do compliance, outros tratam disto, tratam daquilo, mas efetivamente nós precisávamos de fundir esse conjunto normativo em áreas diferentes, do sancionatório ao transacional, ao compliance, enfim, há aqui várias áreas seguramente que são importantes, que nós, como disse no início, penso que referi, temos um curso programado para 8 módulos, que depois vamos densificar cada subtema desses módulos e com isso construímos o imobiliário da A a Z, mas se calhar outras pessoas, outros escritórios, outras entidades podem entender que não são 8, são 9 ou que são 5. O importante é ter coerência e o importante é dar nota que esta área é uma área fundamental do exercício da atividade produtiva, do exercício da atividade aforradora, porque a grande riqueza do povo português está em imóveis, não está noutro sítio, e com isso também a satisfação do uso e o gozo de coisa imóvel, que cada vez é mais importante. Eu não sei se já esgotámos o tempo, ainda faltam 5 minutos, espero que haja uma pergunta para eu não terminar a fazer perguntas e dar respostas. Se não houver, ainda vou fazer mais uma pergunta para eu próprio responder. Ou então peço aos meus colegas fazerem uma pergunta para eu responder, que é para não consumir a pergunta e a resposta. Mais alguma questão? Não, doutor, não. Não há? Ela já quer, a doutora Cláudia quer já fechar, ela deve ter a missa, deve ter ir agora à missa às 6h30. 6h30. A missa às 6h30 já quer interromper isso. Não, mas ainda vou pedir aos meus colegas que quando vocês querem fazer uma pergunta, só para nós fecharmos mesmo às 6, que é para o nosso timbre, é começar cedo e acabar à hora. Infelizmente começámos um bocadinho tarde, mas vamos acabar à hora. Vamos lá. Quem é que quer fazer uma pergunta? João, inventa aí. Ou tu ou João Subtil. É que ou a doutora Cristina, ou damos a prioridade à senhora. Não vinha preparada. Fazer uma pergunta. Não sei, eu se calhar arriscaria aqui numa pergunta e pondo um bocadinho do lado dos formandos, depois de uma formação tão extensiva, não é? Com temas aqui que são muito diferenciados, mas que, enfim, num tratamento comum acabam por estabelecer aqui algumas pontes lógicas de contacto, era, enfim, resumindo um bocadinho toda esta informação, do lado das entidades que estão obrigadas com estas responsabilidades tradicionais, mas que olham para o futuro, olham para a inteligência artificial, olham para a prevenção do branqueamento de capitais, olham para a prevenção da corrupção e que têm que caminhar, dar o salto para se adaptarem a todas essas obrigações, qual seria aqui um game plan, ou seja, quais seriam os pontos essenciais que devem entrar do ponto de vista prático, nas preocupações das entidades e deste planeamento jurídico, ou seja, o que fazer a seguir, como se adaptar a estas novas obrigações e, mais importante que isso, o que fazer primeiro, que é o ponto inicial. Não sei se é uma boa pergunta, foi assim um bocadinho à pressa. Já tenho que manter para mais meia hora. A questão é, nas empresas, o que é que as empresas podem fazer para ser legisladores internos? Nós temos um legislador que é aquele que cria as normas para a conduta de todos, não é? Por isso o princípio da criação de normas é estabelecer uma previsão, uma instituição e uma sanção de aplicação genérica, não é? E abstrata. Esse é o princípio da criação de normas. Como é que uma empresa que está neste setor, dependendo da sua dimensão, da sua intervenção, se é de promoção imobiliária, se é transacional, o que seja, como é que ela pode legislar e quem deve legislar nesse setor? Nesse setor, na sua empresa, protagonista, stakeholder de um determinado tipo de ambiente produtivo ligado ao imobiliário. Tem que ser a pessoa que tem experiência. Tem que ter, não é começar por responsável do cumprimento normativo. Tem que ser alguém que tem esse pelouro. Mas pode ser esse pelouro, não pode ter um foco no imobiliário, não pode ser um patrimonialista, que o imobiliário é para ter.
É um género de um correspondente a dólar, mas em Portugal, na Avenida Liberdade, é um dólar de primeira cotação. Se for ali nos subúrbios, já é uma moeda, um kwanza ou um metical lá de fora, porque aquilo não tem valorização. Não, por isso tem que ser alguém que não tenha uma visão estritamente patrimonialista, financeira, de gestão. Por isso tem que ser alguém que tem uma visão do imobiliário sem preconceitos, porque aquilo que nós estamos a ver no imobiliário é o preconceito do imobiliário que estragou o lar das famílias. É o imobiliário que as pessoas têm excessivo, então vai-se lá e você tem que entregar o imobiliário para ser arrendado, mas ninguém diz que vai à conta bancária e tira lá o dinheiro para pôr no outro lado. Mas se eu tiver uma casa e não usar, já vai ter... Pronto. Essa ideia que tem algum preconceito e alguma ideologia que resulta do nosso quadro legal, até constitucional, não é? Em que a propriedade é um direito, mas não é o primeiro direito que nós temos e o mais elevado que nós temos na hierarquia dos direitos constitucionais, não é? Embora se diga que só pode ser usado por via de expropriação devidamente remunerada ou devidamente paga, mas também tem uma função, o património, uma função social, e a habitação é um direito de todos, sobre todos, no caso sobre os proprietários individuais. Por isso, aquilo que tem que ser feito é, sem prejuízo das dificuldades que o quadro legal aplicável a todos existe, é criar dentro da empresa um normativo que identifique aquilo que é o projeto da empresa, aquilo que é a sua crença da empresa no negócio e que dê aos outros também essa dita consciencialização. Quando nós, há muitos anos, aqui no escritório, começámos a participar nos fundos de investimento imobiliário, dizia o legislador de então que era uma forma de tornar o negócio transparente, ou seja, de acabar com as vendas em dinheiro. Quem chamou estúpido a CISA enquanto imposto foi também um grande criador, legislador, mago, legislador, que ele entendia que se acabasse com a CISA, os burros que pagavam menos imposto, quando mais tarde iam pagar mais valias, deixavam, digamos, de fazer isso. E por isso iam declarar o valor normal e hoje nós estávamos a receber mais dinheiro, porque as mais-valias então tinham sido brutais, não é? Mais brutais. E então sempre houve legisladores que apanharam um bocadinho desta realidade e que tentaram fazer coisas. Mas nas empresas nós também sabemos que há pessoas que, embora digam que não há transações ilegais ou que não há transações em dinheiro, não criam uma formação e uma atitude que é uma atitude concordante com isso. Não criam. Não acreditam que os papéis, a deficiência de papéis, provoca ineficiência no negócio. Não cria. Acham que ainda se consegue ser um produtor com uma sociedade por cotas e um pessoal com uma pessoa que tem 90 anos. Não entendem que uma sociedade por cotas, de uma pessoa com 90 anos, que existe há 30 anos, ainda que tenha um património suscetível de rentabilizar, é difícil transacionar, porque quando vem o microscópio do inglês ou do holandês e olha para aquilo, não está habituado a comprar coisas cujo veículo é assim um clássico tão estranho e tão exótico de um país tão pequeno. Então nós temos que fazer o upgrade desse veículo para ele poder circular no canal comercial de uma forma mais, digamos assim, eficiente. Então aí tem que passar para um veículo regulado. Porventura sim, é bom para a sucessão, é bom para a normalização, é bom para a eficiência fiscal, é bom para a comercialização. Mas para isso é preciso nós conhecermos e nós termos uma verbalização dessas possibilidades que leva ao convencimento da pessoa que está agarrada àquele, digamos assim, veículo um bocadinho já fora do mercado e pouco credível para o mercado. Não importa se é errado o juízo. O que importa é que o mercado é que diz qual é o juízo certo. E o mercado diz que o juízo certo é o tipo de produto e diz que é um tipo de veículo e diz que é um tipo de organização. Pronto. E então as empresas deviam legislar, deviam se atualizar e para isso tinham que se rodear das pessoas que conseguem ler o mercado do futuro e não o mercado clássico que hoje existe ainda, mas que não será tão eficiente quanto aqueles que atuam na base de outros critérios e outras regras. E com isto estou a aproximar-me, já cedi 3 minutos. Doutora Cláudia, pode fechar o pano e vamos embora. Depois nós teremos esses slides, já não sei se foram disponibilizados, esse PowerPoint, e se houver algumas dúvidas que queiram remeter à doutora Cláudia, como sempre, nós daremos as respostas por escrito, porque podem amanhã lembrar-se de alguma coisa, lendo o PowerPoint, vendo aqui alguma incoerência, algum erro, e nós agradecemos que interajam connosco. Nós fazemos isto numa perspectiva totalmente pro bono, nós não temos aqui nada a não ser exibir-nos e depois de ter
trabalhado o suficiente para estar aqui convosco de forma digna, mas dá-nos gozo e também é um aproveitamento que temos para a formação interna do nosso escritório. Obrigado a todos Obrigada. e saúde para todos. Muito obrigado. Muito obrigada.